E aí, tudo certo? Bem-vindos à nossa segunda aula de geografia aqui no Tática Concurso. A missão de hoje é clara. A gente vai dominar os aspectos físicos e o meio ambiente do Brasil. Vamos direto ao ponto naqueles temas que as bancas mais amam cobrar, para a gente ir junto buscar o gabarito. Preparados? Então vamos nessa. Beleza, esse aqui é o nosso plano de batalha de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é esse tal de clima dinâmico. Depois, vamos analisar as táticas de sobrevivência dos nossos biomas. Na sequência, mergulhamos nos impactos ambientais que sempre aparecem em prova. Deciframos as regras do jogo das unidades de conservação e, para fechar com chave de ouro, um resumo tático para nada escapar. Bora começar? Vamos lá, começando pelo clima dinâmico do Brasil. E o ponto-chave aqui, a virada de chave, é o seguinte: as bancas, principalmente as mais cascudas, como a FGV, não querem mais saber de decoreba de médias de temperatura e chuva. Elas querem saber o porquê das coisas. E a resposta para isso está toda no movimento das massas de ar. E o conceito que a gente precisa ter na ponta da língua é esse: climatologia dinâmica. Pensa assim. O clima não é uma foto parada, ele é um filme em constante movimento. E quem são os atores principais desse filme? As massas de ar, interagindo o tempo todo. Quem entende essa dinâmica já está com meio caminho andado para gabaritar. E essa tabela aqui, olha, ela resume tudo de forma tática. Vamos dar uma olhada. Lá no Nordeste, quem manda é o anticiclone do Atlântico Sul, que acaba gerando aquela chuva super irregular que a gente conhece, né? A famosa seca vem muito daí. Agora, descendo para o Sudeste, a coisa fica interessante. É uma área de equilíbrio, quase uma batalha constante entre as massas quentes tropicais e as frias polares. É por isso que o clima lá é tão diversificado. Já no Sul, a palavra mágica é frente polar. A passagem dela é constante e causa aquelas viradas de tempo malucas, distribuindo bem a chuva o ano todo. E lá no norte? Bom, lá o predomínio é da massa equatorial, super úmida. Mas atenção ao detalhe que a prova adora. Até no superúmido norte existe uma pequena queda de chuvas na primavera. Fica de olho nisso. E por falar em meses secos, se prepara porque agora vem um macete tático que é puro ouro. Para interpretar um climograma, que é algo que cai direto, a gente precisa ter essa fórmula na cabeça. Ela é a ferramenta para resolver a questão. Anota aí. P menor ou igual a 2T. Simples assim. O P é a precipitação, a chuva, em milímetros. E o T é a temperatura média em graus Celsius. Se a quantidade de chuva for menor ou igual ao dobro da temperatura, pronto, aquele mês é considerado seco. Isso não é teoria, é ferramenta prática para matar a questão na hora da prova. Certo, agora que a gente já entendeu a dinâmica do clima, vamos ver como a vida se vira com isso. Entramos na seção 2, biomas e suas táticas de sobrevivência. As bancas adoram perguntar como a vegetação reage, especialmente à falta de água. É como se cada planta tivesse um manual de estratégias de sobrevivência. E esse slide aqui mostra isso perfeitamente. É um clássico de prova, a comparação Cerrado versus Caatinga. De um lado, o Cerrado, com aquele clima tropical que tem um inverno bem seco. As plantas de lá são subcaducifólias, um nome chique para dizer que elas perdem parte das folhas para economizar água. Já na Caatinga, o cenário é de semiárido, muito mais extremo. Aí a vegetação é xerófila, com adaptações pesadas, como espinhos no lugar de folhas e caules que armazenam água. A banca adora confundir essas duas estratégias, fica a dita. Agora, atenção total. Piscou, perdeu. Essa é uma pegadinha clássica, daquelas que separam a galera que tá voando da que tá só decorando. A pergunta é: se o Pampa hoje tem um clima úmido, por que a vegetação dele é de campo, de graminhas, e não uma baita floresta? Se a gente for pela lógica simples de clima úmido igual a floresta, a gente erra. Por quê? E aqui está o pulo do gato. A vegetação do Pampa é uma relíquia, uma herança de um passado muito, muito distante, quando o clima naquela região era bem mais seco, ou seja, a vegetação lembra de um clima que não existe mais ali. Saber disso te livra de uma armadilha certeira na prova. Bom, já entendemos as táticas da natureza, mas e quando o ser humano entra em campo? Vamos para a nossa terceira sessão, Impactos Ambientais em Foco. Aqui a gente analisa o choque entre sociedade e natureza, um tema queridinho das bancas que sempre fazem a ponte entre o avanço do agronegócio e a degradação do meio ambiente. O primeiro ponto quente é a expansão da soja, tanto na Amazônia quanto no Cerrado. O Mato Grosso, que é o maior produtor do Brasil, está bem no olho desse furacão. E as consequências a gente sabe, são pesadas. Desmatamento ilegal, uso massivo de agrotóxicos que contaminam tudo, solo, água, e, claro, um impacto brutal na fauna local.
E, só para a gente ter a dimensão real do problema, olha esse número, 90%. Isso mesmo, quase todo o desmatamento que rolou no bioma Amazônia, lá no Mato Grosso, na última década, foi ilegal. É um dado que fala por si só, né? Agora vamos para o segundo ponto de atenção, e esse aqui pega muita gente de surpresa. A tragédia silenciosa do Pampa. Pode não parecer, mas o Pampa hoje é considerado o bioma mais degradado do Brasil. Isso mesmo, mais degradado em termos percentuais que a Amazônia e o Cerrado. E por que isso está acontecendo? Basicamente, são 3 fatores. Primeiro, a expansão da soja e da silvicultura, que é o plantio de árvores como pinos e eucalipto. Segundo, o mau uso do solo, com excesso de gado pastando e o uso de máquinas pesadas. E terceiro, tudo isso junto acaba piorando um processo natural chamado arenização, que vai transformando o campo em verdadeiros desertos de areia. Nosso terceiro e último ponto de impacto é o fogo no Cerrado. E aqui tem um paradoxo interessante. O fogo nem sempre é o vilão. Na verdade, o manejo controlado do fogo é uma ferramenta importantíssima para conservar o bioma. Fazer queimadas programadas, pequenas e controladas, evita que se acumule muito material seco, o que impede aqueles incêndios gigantescos e fora de controle que destroem tudo. Certo, já vimos os problemas, os confrontos, agora a gente precisa entender as regras do jogo. Vamos para a nossa quarta sessão. Unidades de conservação, o famoso SNUC. Pensa nele como um manual de regras da proteção ambiental do Brasil. E sim, essa parte tem que memorizar, não tem jeito. A primeira coisa para entender o SNUC é essa divisão aqui que é crucial. De um lado, as unidades de proteção integral. O lema aqui é preservar ao máximo. O uso dos recursos é só indireto. Pesquisa, turismo ecológico, é o famoso olhar não tocar. Do outro lado, as unidades de uso sustentável, que buscam o equilíbrio. Conservar a natureza, mas permitindo o uso direto dos recursos, desde que de forma sustentável. É simples, mas a prova adora testar essa diferença. E essa tabela resume o que mais importa para a prova. Atenção máxima aqui, pessoal. Estação ecológica e reserva biológica, as duas são de proteção integral e a visitação pública é proibida, com exceção para fins educacionais. Aí vem a pegadinha. O Parque Nacional, que também é de proteção integral, permite a visitação. É nesse detalhe que a banca tenta te derrubar. Já nas de uso sustentável, como a APA e a Flona, a visitação também é permitida. Saber quem pode e quem não pode entrar faz toda a diferença. E chegamos ao nosso debriefing, o resumo tático final. Agora é hora de consolidar tudo que a gente viu. São aqueles pontos que, com certeza, vão fazer a diferença e garantir a sua aprovação. Foco total aqui. Então vamos lá, resumão tático. Primeiro, clima. O segredo é entender a dinâmica das massas de ar. Segundo, biomas. O foco é nas adaptações, especialmente as da Caatinga, e na função do cerrado como a caixa d'água do Brasil. Terceiro, meio ambiente. Tem que saber o impacto da soja e principalmente a degradação acelerada do Pampa. E quarto, SNC. É dominar de vez a diferença entre proteção integral e uso sustentável. Gravou? É isso. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Agora, com todo esse plano tático em mãos, de que forma entender essa dinâmica complexa, essa queda de braço entre agronegócio e conservação, pode mudar a nossa visão sobre o futuro do Brasil? É um pensamento que vale a pena levar para muito além da prova. E aí, curtiu essa aula tática? Então já sabe, né? Deixa aquele like para fortalecer, inscreva-se no canal e, muito importante, acione o sininho para não perder nenhuma aula. E claro, compartilha com aquele amigo ou amiga que também está nessa batalha dos estudos. Manda este vídeo para essa pessoa agora. Lembrem-se, juntos a gente é mais forte. A gente se vê na próxima aula, a aula 03. Até lá e bons estudos!